aquilo entra mais. Então, se você quiser anotar, amém? Você pode aí ficar à vontade, tá? Então, a gente vai começar com o primeiro conceito, para que uma libertação seja possível. Qual que é o primeiro conceito, pastora? Se você quiser anotar. O primeiro conceito para uma libertação acontecer na sua totalidade é você ter a revelação de quem Jesus é, ok? É a revelação de Jesus na tua vida de uma forma na totalidade. A libertação, ok? Ela avança na medida que você recebe o evangelho. Pastor, eu recebi 50% do evangelho, então você está 50% liberto. Pastor, eu recebi 70%. Então, conforme o evangelho, ele vai sendo enxertado em você, ok? Impregnado, mas diversas áreas da sua vida vão sendo libertas. E eu vou trazer algumas bases bíblicas para vocês, ok? Qual que é a segunda lição? Você precisa ter fé. Como assim, pastor? Eu preciso ter fé para ser liberto? Sim. De repente você está muito doente ali, você está com uma doença que está em estágio terminal. Para você ser curado, você precisa ter fé naquilo. Se você vai passar ali alguém, ali uma pessoa que se move em cura, ela vai orar por você. Se você não tiver fé, a cura não vai acontecer. A mesma coisa é a libertação. Se você não tiver fé no evangelho, fé no poder de Deus que ele pode te libertar, a libertação não acontece. Qual que é? Ó, isso aqui já não tá na apostila, eu vou ter que falar. Qual que é o maior erro das pessoas? Por que, pastora, a maioria das pessoas não são libertas? Porque elas depositam a fé da libertação delas nos seres humanos. Elas acreditam que elas só são libertas. Eu vou abrir aqui, tá, gente? Eu vou precisar falar, tá? Não tô falando mal de ninguém, tá? Eu só quero que você entenda que existem pessoas que elas acreditam que elas só vão ser libertas se elas participarem do Silk da Tânia Teresa. Elas só acreditam que serão libertas se elas participarem da escola de libertação lá da Global. Elas só acreditam que serão libertas se ela participar dessa escola da Pamela Alonso. Ela só acredita que vai ser liberta se ela participar da escola de libertação do Oswaldo Lobo, do Carlos Ribas, do apóstolo Robson Martins. Então, o segundo erro é esse para uma libertação não acontecer. É você acreditar que o portal da libertação na tua vida só vai ser aberto se você passar por um evento promovido por homens, ok? Então, a libertação não acontece se você tiver com a sua fé nisso. Então, tem gente que ela paga ali, né? Algumas pessoas eu já recebi aqui na mentoria. A pessoa ficou ali um ano pagando para participar de um seminário muito famoso, que custou mais de R$ 3.000. Aí ela foi, juntou dinheiro, participou. Aí eu te pergunto, pastora Pamela, ela foi liberta? Não, ela não foi liberta. Ela continua nos mesmos processos. Por quê? Porque ela sentiu um alívio lá de imediato, né? Que é igual eu falei na live bônus, a primeira que teve, é igual ali o médico. Você tá com sintoma, ele vai te dar um dipirona para passar a tua febre. Mas qual que é a causa da febre? O que realmente ocasionou a febre? Qual é a bactéria que está no teu sangue? Então, a libertação, o portal da libertação, quando Deus chega na tua vida, ele vai te dar ali o antibiótico. E aquele antibiótico vai agir na bactéria, ok? Então, por que que tem lugares que você vai e aparentemente você é liberto? Porque foi um alívio, foi um sintoma ali. O demônio sai, depois ele vai voltar. Ok? Porque os demônios não dão conta do nome de Jesus. O demônio não dá conta de estar num ambiente ungido, num ambiente onde tem a presença de Deus, ok? Então, o segundo erro é esse, tá? A pessoa põe a fé no homem. Na Bíblia, o diabo tem um destino. Ele vai ser derrotado. E na dimensão em que Deus vive, porque eu preciso que você entenda algo. Nós vivemos num tempo. Aonde Deus está, tudo já aconteceu. Eu não sei se você consegue discernir isso. Na dimensão de Deus, o diabo, ele já foi derrotado. Então, é uma verdade para Deus. Deus, eu quero que você entenda que não é uma guerra. Deus não guerreia com o diabo porque ele já caiu, ele já é derrotado. Então, Deus, ele não é aquele, é uma guerra ali entre Deus e o diabo. Não tem. O Deus, ele não vai perder esse tempo com o diabo porque o diabo já perdeu essa guerra. Está em Apocalipse, ele já é derrotado. Então, ele já caiu. A gente vive em uma dimensão onde cremos que o diabo ainda tem algum poder sobre nós. Então, já vou deixar uma outra chave para você. Para de falar com seus lábios. Eu não consigo. Eu não vou ser liberta. Eu não tenho força para orar. Eu não tenho força para jejuar, porque realmente essa fala, ela vai se tornar uma verdade na tua vida.
Porque a palavra do Senhor vai nos dizer em Mateus 18:18, tudo que ligamos na terra é ligado no céu. Se você declara com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor e ele te lavou com o sangue dele, assim será, você é lavado e remido. Mas se com a tua boca tu declarar e falar assim para Deus, e falar assim para pessoa, para alguém, eu não tenho força, você não vai ter mesmo. Aí é o diabo que está perseverando e atacando a tua vida, tá? Recentemente eu recebi, né, uma mensagem de uma ovelhinha, tá? Já tem mais ou menos um ano que eu tô acompanhando ela. Ela vive o mesmo processo de um ano atrás. Aí ela vive ali se arrastando, não tem força, não consigo orar, não consigo jejuar. Eu falei assim, minha querida, eu não posso fazer por você o que é responsabilidade sua. Eu não posso ir aí na tua casa e jejuar por você. Pastor, vem aqui, faz uma visita. Fiz a visita. Só que a pessoa, ela deposita a expectativa no ser humano. Ela acha que se a pastora for lá na casa dela, eu vou expulsar os demônios que tá no quarto dela. Mal sabe ela que dentro da casa dela, depois de Jesus, a maior autoridade é ela, ok? Pastora Silvana, meu amor, você tá aí, glória a Jesus. Então, eu preciso que você entenda isso. Você tem autoridade na tua casa. Se você pegar e falar assim, diabo, cai fora da minha casa agora. Não tem lugar para você aqui. Assim que vai acontecer. Eu garanto isso para você. Eu garanto, é a Bíblia. A Bíblia está garantindo isso. A Bíblia é uma verdade, a Bíblia é uma palavra verdadeira e genuína. Porque você vê pessoas que o diabo está cirandando na vida da pessoa. Porque ela não tomou posse da palavra de Deus. Jesus não foi revelado para ela. Ela acha que Deus é um Deus fraco. Ela acha, não, Deus é fraco. Eu vou procurar ali, prefiro ir no Silk, prefiro ir na escola ali da Pamela, que aí eu vou conseguir. Deus, ele não vai conseguir me libertar. É isso que as pessoas falam. Deposita fé em homens, ok? Não falando mal de nenhum ministério, Silk é uma bênção, tá? Já vi muitas pessoas ali, né, que tiveram ali os seus testemunhos. Eu só tô falando que o erro é você depositar a tua fé nesse evento e achar que esse evento é mais importante que o próprio Deus te libertar. Agora vamos lá. João 16, 11. João 16, 11. Vamos lá. Pessoal, mais uma vez eu quero reforçar para vocês que qualquer problema referente ao CEPA, ao ELPA, é para chamar a Luana, tá? O número do suporte não vai conseguir ajudar vocês, porque não é sempre que tem gente no suporte. A Luana, ela tá aí online direto, você tem que chamar a Luana, amém? Em nome de Jesus. Vamos lá. João, eita, eu coloquei Mateus, ó. João 16, ok? Versículo 11, que diz assim, ó. João 16, ó, a partir do versículo 10. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo já está julgado. Ou seja, aqui a palavra do Senhor está nos dizendo, ok? Que o diabo, ele já está derrotado, tá? Isso já está na palavra, ok? Ele já está condenado. Então, muitas das vezes, por não termos o alicerce na palavra, acreditamos que o diabo ainda tem algum poder sobre nós. Mas mal sabe você que ele não tem mais poder nenhum, porque ele já está derrotado. Então a libertação ela começa a acontecer à medida da autoridade que você toma posse no nome de Jesus. Você começa a tomar posse, a ter autoridade. Automaticamente o processo de libertação na tua vida começa a acontecer, porque você já entendeu que a autoridade de Jesus está sobre a tua vida e não sobre o diabo. A autoridade está sobre você. E a autoridade Jesus te deu para pisar em cobras, serpentes e escorpiões. Ok? Você já tem autoridade. Ok? Não se trata de afrontar o diabo, brigar, guerrear com os demônios, e sim confrontar o reino das trevas com a autoridade da cruz. Então é aquilo que eu falei, você não vai brigar, discutir com o diabo. Você vai para cima dele com a autoridade de Jesus Cristo. Porque é a Bíblia. E o diabo, ele conhece mais de Bíblia do que muita pessoa. O diabo já sabe. É que ele, muitas das vezes, ele engana as pessoas. O diabo já sabe que ele é derrotado.
Aí você ainda acredita que ele pode ter algum poder sobre a tua vida, ok? Libertação é algo muito complexo, vai exigir muita renúncia, muita força de vontade. A pessoa ela vai precisar desejar ardentemente a libertação dela, ok? Então não vai adiantar. Você nunca vai ser liberto, você nunca vai viver um processo de libertação se você não tiver força de vontade e desejar viver aquilo com todas as tuas forças. Não vai ser liberto, você precisa querer. É uma vontade de alma. Isso vem das tuas entranhas, da tua carne. Você não se conforma mais. Você é uma pessoa inconformada. Deus, eu não me aceito essa situação. Senhor, eu não vou viver mais dessa forma. Eu vou ser liberta. Aí sim, quando tem esse desejo dentro de você, a libertação começa a acontecer. Então, eu vou dar um exemplo para você. Você pode comentar aqui no chat? Quem já viu aquele programa Quilos Mortais? Alguém já viu aquele programa Quilos Mortais? Que é aquelas pessoas que elas estão bem acima do peso, elas são bem gordonas. Ok. Agora eu vou usar esse modelo como exemplo para você. Pastor, o que, que tem a ver quilos mortais com libertação? Você já vai entender. É os mantos que Deus dá, que nem eu entendo porque eu lembro dessas histórias, mas tem a ver. Vocês vão ver que tem. Vamos lá. Quando a pessoa chega lá, eu tava vendo Quilos Mortais, tem tudo a ver com libertação, gente, vocês vão entender. A pessoa chega lá, eu vi uma história, gente, que foi terrível, tá? Foi uma caminhonete pegar a pessoa para ela ir na consulta lá do médico, mais de 300 quilos, ok? Teve dois casos que eu assisti que me chamou a atenção. A pessoa que tinha quase meia tonelada, ela chegou lá, o médico fez todos os exames e falou assim para ela: olha, se tu não parar, tu vai morrer em 3 meses. O médico já foi ali curto e grosso. Se você não mudar, você vai morrer. Então, eu vou te dar 4 meses para você perder 100 quilos. Aí, você vai ir para a mesa de cirurgia, ok? Aí você ora ao Senhor para você não morrer na mesa também. E aí você vai começar a emagrecer. Aí, vamos lá, pastora Pamela, de quem é a responsabilidade daquela pessoa obesa fechar a boca e mudar a alimentação dela? O médico vai estar lá do lado dela, dando ali a alimentação dela? Pode responder, isso é muito óbvio. Se ela não quiser mudar a alimentação, o anjo não vai vir lá do céu e dá para ela ali a salada, o rabanete, a beterraba. Não, 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 não. Ela vai ter que se esforçar e todos os dias desejar. Ela vai estar com muita vontade de comer um sorvete, um chocolate, 10 cheeseburger. Ela vai ter vontade, a carne dela vai pedir aquilo. Mas ela sabe que ela precisa emagrecer. Então, ela tá morrendo de preguiça. A vontade dela é ficar ali no Netflix comendo um monte de besteira e, meu, e que se dane o emagrecimento. Eu vou é comer, eu vou ser feliz. Amém. Você tem o seu livre-arbítrio. Aí, o que que aconteceu nesse caso? O médico foi lá e falou pra ela. Resumo. Ela voltou pra casa, voltou em 4 meses, ela voltou mais gorda ainda, tá? Ela tava com quase 500 quilos. Quando ela voltou, o médico falou assim: olha, em vez de você emagrecer, você engordou mais ainda. Aí, beleza, aí resumindo, tá? Pra não me estender. Passou um ano, aquela pessoa não atingiu nenhum marco, né? Tinha ali uma exigência dela perder, acho que quase 100 quilos. Ela conseguiu perder 20. Aí o médico falou assim: olha, eu vou ter que te internar. Tá passando dos limites isso. É uma loucura, a pessoa não quer. Depende dela, mas ela não quer. Ela tinha as pessoas ali ao redor dela que podia dar. Ela falava assim: não, eu quero. Ela continuava comendo descontroladamente. Aí o médico falou assim: não, eu vou ter que te internar, ok? Aí ela foi, acho que ela ficou um mês internada, ela desistiu, ela saiu. E aí ela voltou para casa, não sei se tá viva ou se morreu, porque o médico falou que não tinha jeito, ela ia morrer em poucos meses. Pastor, o que que essa história tem a ver com libertação? Tudo a ver. Por quê? Porque você quer ser liberto, aí você quer que o pastor ou a pastora ou alguém vai orar ali por você, vai pagar o seu preço, vai acordar de madrugada por você, vai jejuar por você. Não, 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 meu querido. Isso é de única e responsabilidade tua. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer. Você precisa entender isso nessa noite. Essa é a primeira aula e eu preciso passar esse princípio para você. Ninguém vai pagar o seu preço.
E aí, essa pessoa que me procurou ontem, né? Ai, tô me arrastando, não consigo orar e jejuar. Eu falei, lamento, meu bem. Infelizmente, eu não tenho o que fazer por você. A única coisa que eu posso fazer, quando eu me ajoelho aqui na minha tenda, eu vou te apresentar em oração, né? Mas eu não vou aí na sua casa, né? Orar, jejuar, acordar de madrugada, pagar o seu preço. O preço é seu. Né? Então, você é uma pessoa saudável, você trabalha, né? Você é uma pessoa jovem, bonita, né? Ah, eu não tenho vontade. Realmente, ninguém. Você acha que a tua carne vai ter vontade de ler a Bíblia? Gente, vocês acham que eu. Vamos lá. Eu vou falar rasgado aqui pra vocês. Vocês acham que eu acordo morrendo de vontade de orar? Nossa, Deus, eu acordei me queimando aqui que eu quero me ajoelhar e orar. Não é assim, gente. A gente é carne. E quando eu acordo, eu abro meu olho, a minha vontade é ficar na minha cama. Né? Ali no quentinho, uma chuva, um frio, a Sarinha ali, ó, acolchadinha comigo, ali igual uma conchinha, com vontade de ficar na cama. Falei assim: não, eu tenho um compromisso com meu pai. O meu pai é mais importante que o meu sono. O meu pai é mais importante com a minha fome. Qual a terceira lição dessa primeira aula? Se você não consegue vencer a preguiça e vencer a fome, jamais tu vai vencer demônio, esquece. Você não consegue se controlar. Você não consegue jejuar. Você não consegue orar. Você não consegue acordar cedo para fazer um devocional. Ah, eu quero ser libertador. O diabo deve estar gargalhando a sua cara. Ó, libertador ali acordando. Vai ser, vocês vão dar risada, gente. Vai ser divertido ao mesmo tempo sério. E o diabo vai dar risada na tua cara. Aí, ó, vai ficar aí acordando tarde. Vai, fica aí, vai. Você vai ser libertador assim. O diabo tá lá sentado te observando. Não lê a Bíblia, não ora, não jejua. Carne vai vencer. Então, se eu falar pra você que eu acordo morrendo de vontade de jejuar e de orar, vai ser mentira minha. Não é. A gente é carne. Você não quer orar. Você quer ficar ali de boa, assistindo uma besteira, um filme, né? Mas o evangelho é isso. É uma renúncia. Eu quero ficar na cama, mas eu sei que eu preciso ir pro meu secreto. A minha vida é muito corrida. Se eu não acordar mais cedo, gente, eu passo o dia todo sem orar e sem jejuar. Então eu preciso abdicar de algo, Senhor, para eu ter tempo contigo, eu vou precisar acordar mais cedo. Então eu acordo mais cedo, tenho meu secreto com Deus. Eu vou dar um conselho para vocês, tá? Quando vocês forem dormir, desativa, deixa o teu celular, é, deixa o teu celular no modo avião. Por quê? Porque aí você acorda, aí você não vai ficar, você acorda, né? E você não vai pro celular, ok? Você vai ficar ali, né? É, Você não vai direto pro celular, você vai precisar ali ter o seu momento com Deus, você vai orar, você vai jejuar, enfim. Então, vigia com o celular, porque a primeira parte do nosso dia precisa ser para Deus. Não adianta, ai, pastor, eu não, gente, eu não me sinto em paz com esse negócio, ai, eu oro à noite antes de dormir. Eu leio, não, gente. É o primeiro momento do dia. Para tu consagrar o teu dia, você não sabe as lutas, as guerras que você vai enfrentar. Você não imagina os laços do passarinheiro que o diabo tá tramando, de acidente, de morte, de doença para tua vida. É imprescindível uma consagração matinal, tá? Ai, pastor, acorda mais cedo. Eu tenho que ir 5 horas da manhã. Vai ter que acordar mais cedo, você vai ter que se esforçar, ok? Mas ofereça sempre, é uma dica que eu deixo pra vocês, tá? Ofereça sempre a primeira parte do seu dia ao Senhor, ok? Então, libertação é algo muito complexo, né? Então, é de única e exclusiva responsabilidade da pessoa. Então, tem casos, né, que eu até assisti isso na aula do apóstolo, né? Ele falou que ele é a favor, poderia ter uma clínica. E é verdade, eu concordo com isso. Porque você vê pessoas andando em círculo, não consegue, só internando a pessoa. Mas eu creio em nome do Senhor Jesus que vocês aqui não vão ser, né, não vão precisar ser internados, né? Eu creio que nós seremos aí libertos em nome do Senhor Jesus. Amém? Então ninguém vai fazer por você o que é sua responsabilidade, tá? À medida que a libertação acontece, o teu destino vai sendo desatado. Então, ó, é uma coisa impressionante, gente. Eu vou contar meu testemunho rapidamente para vocês. Quando eu tive a minha primeira libertação, né? Foi tanta coisa que foi liberta. Deixa eu ver o que eu falo primeiro, tá? Eu tive uma libertação na área sexual, né? Então, assim, a primeira libertação, por exemplo, você é uma pessoa que você de repente assistia pornografia. Aí você para de assistir.
você venceu já. Já é um processo, já é uma área da tua vida que você venceu. Ai, pastor, eu fumava, eu bebia. Você venceu. É uma área, são áreas que vão sendo libertas. Depois eu cheguei na libertação financeira. Eu venci a área financeira. Tinha uma resistência diabólica na minha vida financeira, resistência do diabo. O diabo colocava a mão nas minhas finanças. Era uma resistência, era algo terrível. Eu lembro que eu chegava no final do mês me arrastando. Eu e o pastor se arrastando, se arrastando. Nós não éramos pastores na época, né? Quando a gente vivia essas guerras. Era pedindo dinheiro emprestado para um, dinheiro para outro, uma guerra para pagar as contas do mês, para começar outra guerra. Você tá entendendo? Por quê? Era um descontrole financeiro. Era estourava cartão de crédito, comprava sem pensar. Não tinha organização financeira, não tinha planejamento. Então, eu quero que você entenda algo. Quando você é liberto, existe a escola do Espírito Santo na tua vida, tá? Ah, e o Espírito Santo ele só vai me ensinar coisas espirituais? Não. O Espírito Santo, ele vai te ensinar, ele vai te dar lições financeiras. O Espírito Santo te dá lições sexuais, tá? O Espírito Santo vai te dar lições familiares. O Espírito Santo ele vai te dar várias lições em todas as áreas da tua vida, ok? Então ele vai ali te moldar conforme a revelação do Evangelho. Então o Evangelho é aquilo, a gente volta lá, vê que a aula ela está conectada à revelação do Evangelho. À medida que você vai tendo a revelação de Jesus, áreas da sua vida vão sendo o quê? Desbloqueadas, aonde o diabo estava com a mão, ele passa a tirar. Porque tem resistência na tua vida que é da tua ancestralidade. De repente, o teu avô, ele tinha uma casa aí de prostituição. Ele ganhava dinheiro com derramamento de sangue. De repente, hoje você mora numa casa que era do seu avô, que ele comprou com sangue derramado. Esquece, você nunca vai ser feliz nessa casa. É forte. Então, existem diversos tipos de resistência, tá? Tem a resistência na tua ancestralidade, tem a resistência da própria legalidade que você abriu, né? O Rony, ele me permite falar, né? O pastor Rony, então eu vou abrir aqui para vocês. O Rony no passado, né? Eu também, porque eu aceitava, né? A gente tinha muita mutreta, era muita. Como é aquelas pessoas que vendem tudo, que tá sempre com esquema, com rolo? Olha, eu tenho um remédio aqui que na farmácia é tal valor, aí o Rony vendia. O pastor Rony era uma benção no passado. Era só envolvido com essas coisas. Ó, você tem. Ele vendia Viagra, essas coisas. Era terrível, gente. Era triste. Eu e o pastor Rony era só o sangue de Jesus. Eu- Sabe por quê, gente? O pastor Rony era terrível, ele vendia Viagra. Meu amor, me perdoa, eu precisei falar. Aí a Roniana tá falando. A Roniana, gente, a missionária Roniana é a irmã do pastor, tá? Ele só não vendia a mãe porque não dava. E eu também tava junto, gente, entendeu? Porque era a tampa e o pinique, eu e o pastor, né? Então ele vendia Viagra, ele vendia um monte de coisa, ele alugava ponto da Sky, ele ia lá na Sky, aí ele tipo comprava ali, alugava, pegava 10 pontos, como se fosse na mesma casa e distribuía os pontos. Era terrível a nossa vida, gente. Tinha gato em casa, uma vez a mulher foi lá, fez o gato. Aí depois a CPF descobriu. Era soco. Como é que é o nome que se dá que essas pessoas que vivem disso? Não é golpe, é outra coisa, era só essas. Eu esqueci agora, não tem uma palavra para isso, as pessoas que só vivem disso. Então, mas por que que a gente não, por que que a nossa vida financeira era dessa forma? Por quê? Por causa das legalidades. Então, assim, era pegando receita em farmácia que não podia, vendendo remédio, era muitas ilegalidades. O diabo, ele te contesta no tribunal de Deus. Então, não adianta. Trambiqueiro, isso. Era tipo trambiqueiro. Então não adianta. Se você ainda não venceu algumas áreas da sua vida, não vai adiantar. Nunca vai acontecer agostinho da grande família, é ótimo. Nunca vai acontecer uma libertação genuína na sua vida. Então, à medida que o evangelho foi revelado, a própria essência do evangelho te traz o convencimento do que é errado, ok? Então, até então, a gente achava assim: ah, não, vamos colocar gato, né? Porque se o governo rouba, a CPFL rouba, então a gente é ladrão roubando ladrão, né? Que é o dizer que fala. Então, ali a gente começou a se incomodar. Falei assim, mas isso não tá certo.
né? Por mais que seja CPF, a gente não pode fazer isso, a gente não pode ter gato, né? Olha, esses pontos da Sky não tá mais legal, que é algo ilegal, a gente não pode. Aí, o que que acontece? Gente, eu preciso passar isso pra vocês, que muitas pessoas não entendem esse princípio. Quando você passa a viver libertação, a tua vida vai ficar mais bagunçada ainda. Porque você tá fazendo tudo errado. Aí, pra voltar a fazer o que é certo, vai bagunçar mais ainda. Isso é normal, é uma bagunça boa. Porque a gente tinha uma fonte de renda dessas coisas. Aí ele pensou, meu, se eu devolver os pontos da Sky, eu vou parar de vender as coisas, os Viagra. A gente vai fazer como? Aí a gente ficou mais apertado do que a gente já estava. Eu quero que você entenda isso, isso é normal. Porque fazer o que é certo não é fácil. Não é fácil renunciar às coisas erradas. Não é fácil você pagar R$ 50 de luz quando todo mundo paga 500 e hoje a gente paga mais de R$ 1.000 de luz porque é 3 ar-condicionado aqui em casa. Você tá entendendo? Não é fácil, acho que eu gosto de pagar, mas é o certo. Só que Deus, ele é tão bom que ele te dá condições de pagar R$ 2.000 de luz. Aí que tá a chave da libertação. Às vezes você acha que você vai perder, que você vai pagar mais, e Deus vai abençoar a tua vida, que você vai ter condições de pagar uma conta de luz de R$ 2.000. Você tá entendendo o que Deus faz na vida de uma pessoa? Então, talvez você acha que vai perder coisas, mas você tá ganhando. Então, a gente tinha uma vida limitada, né? Era um salário ali de 3, 4 mil reais. E parece que era 1.000, de tanta coisa que o diabo colocava a mão. Eu preciso falar isso. Eu não ia falar, gente, mas é uma coisa muito constrangedora, mas eu vou falar. Teve uma vez que a gente tava sem dinheiro nenhum, tá? E pra piorar, o cachorro pegou pulga, gente. A gente não tinha nem dinheiro pra gente. Quanto mais fomos comprar um cachorro. Você vê, as pessoas não têm noção. A pessoa não pode nem pra ela, ainda vai comprar cachorro, tá? Isso aí é terrível, tá? Isso aí é um gafanhoto, tá? Que age na vida. A pessoa, ela não pode nem pra ela e ela ainda tá arrumando mais gasto. Aí eu lembro, gente, eu nunca me esqueço disso. Esse cachorro pegou carrapato, tá? E foi algo terrível. Quando eu fazendo carinho ali na cabeça do meu filho, aí eu senti uma pedrinha. Aí quando eu peguei, tinha um carrapato. Você vê a situação na cabeça do meu filho mais velho, do Cauã, que hoje tem 18. Aí eu já fiquei toda arrepiada. Eu falei, meu Deus, o que que é isso? Um carrapato. Aí quando eu fui olhar, os carrapatos, gente, tava nas cortinas. O diabo, ele faz isso quando tem legalidade. Sabe esses prejuízos que você acha que é uma obra do acaso? É o diabo, gente. A minha casa encheu de carrapato. E eu tinha R$ 80 na conta. Nunca me esqueço disso. E aí eu não podia, né? Tinha que acudir o cachorro. Aí fui lá no pet shop, comprei o remédio, porque o diabo ele faz isso. Ele tira o que tu não tem. Tu tem só aqui, ó, bem pouquinho. Ele arranca esse pouco pra te ver sem nada. Eu não ia falar da área financeira, mas o senhor tá me levando pra isso. Prometo que eu não vou fugir muito, tá? Mas eu preciso falar isso. Fui lá, comprei o remédio, fiquei sem nada. Tirei lá as pulgas do cachorro, enfim. Depois passei o cachorro pra frente, porque, né, a gente não pode pegar algo que a gente não pode assumir. Doei o cachorro, porque, né, o bichinho precisava ter uma vida, né? Uma vida digna que eu não poderia dar. Não tava dando nem pra mim, quanto mais pro cachorro. Enfim, eu nunca me esqueço dessa história. Foi uma das fases mais terríveis que eu vivi. Porque talvez a pessoa te olha hoje, onde você tá, mas ela não sabe o que você já passou. Então, todas as vezes que o Senhor ele vai te elevar de nível, tá? Escuta isso daqui. Todas as vezes que o Senhor vai elevar o teu patamar, se você não viveu, você vai viver muita humilhação, perseguição, deserto, para te lapidar, para quando ele te colocar nessa posição, você não perder a tua humildade e não esquecer da onde Deus te tirou. Dê valor nas coisas mínimas. Dê valor nas coisas. Talvez às vezes eu saio para almoçar no shopping e eu fico igual criança. Ah, é uma coisa tão comum para algumas pessoas, para mim não é comum, porque eu não tinha condições de almoçar no shopping. Eu não tinha. Às vezes para você é tão comum você ir num restaurante e você escolher o prato que você quer sem olhar o preço. Quando você vai ali, você não tá olhando o preço, você tá olhando o que você quer comer. Talvez para algumas pessoas aqui seja comum. Para mim, isso não é comum. Então, todas as vezes que isso acontece, eu louvo a Deus. Obrigada, Senhor, por eu poder fazer esse passeio. Obrigada, Senhor, por eu poder escolher o prato, não pelo preço, mas pelo que eu quero comer. Senhor, obrigada por eu poder ir numa loja e escolher a roupa que eu quero e não por preço. Porque às vezes a gente vai pra loja, eu lembro que eu escolhia por preço. Eu lembro que eu era louca para ter um tênis
Que era, esse tênis é quase R$ 300, eu era apaixonada. E toda vez que eu ia, eu nunca podia comprar esse tênis. Eu só ficava olhando. Eu via que às vezes até o pastor queria comprar, compra, amor, a gente se aperta um pouquinho. Aí eu pensava, não, gente, vai faltar no final do mês. Aí comprava aquele de 80, de 70, né? Que é aqueles tênis mais chebiano, né? Que eu falo. Mas para honra e glória do Senhor Jesus. Hoje isso aconteceu porque a gente venceu essa área da nossa vida, as resistência maligna. Então isso demorou anos. Então foi feita uma varredura, né? Foi feito limpezas, confissões, né? Coisas que a gente havia pego sem a pessoa saber, teve que ter confissão. Olha, não era para eu ter feito isso. Eu fiz isso. Eu tive que devolver coisas, entende? Eu tive que pagar pessoas que eu usei o cartão e não paguei. Então, eu quero que você entenda que há um conserto na tua vida. Não adianta você querer pular isso. Você não vai. Não pula. Você primeiro vai alinhar. Aí, quando tiver alinhado, o desfrute chega. Ok? Camisas falsas, o Thiago tá lembrando, eu contei isso, né? Que a gente vivia comprando coisa falsificada, tênis falsificado, né? Ai, mas eu não tenho condições. Aí hoje a gente consegue comprar uma coisa original para os nossos filhos. Então, depois, entenda o processo que você vai viver antes de chegar, de você poder desfrutar, tá? Não sou rica, longe de ser rica, não é isso. Hoje eu tenho conforto e prosperidade, que é diferente de riqueza. Rica é aquela pessoa que só tem dinheiro. Não, não é isso. Eu não tô aí podre de rica, podre de... Não é isso. Eu tô falando que eu tenho prosperidade na minha vida hoje. Entende? O dinheiro pra mim já não é mais um problema. E eu não me preocupo mais. Entende? Antes era uma preocupação excessiva. Hoje eu sei que o que é meu tá guardado e o próprio Deus vai promover pra mim. Ok? Então, à medida que a libertação acontece, o destino vai sendo desatado. Áreas da tua vida começam a fluir e os demônios começam o quê? A desenraizar de você. Os demônios tá tudo grudado em você, tudo grudadinho. À medida que você vai recebendo as revelações, os demônios vão o quê? Desgrudando e vai saindo. É aos poucos, não é de uma vez por todas, ok? Vamos lá. Eu atendi uma pessoa, é uma que já tinha, né, uma mentoria agendada comigo há muito tempo e nunca dava, então, recentemente eu atendi ela. E eu já nem tô mais dando mentoria, mas entenda algo. Ela falou assim, pastora, toda vez que eu vou orar, eu começo a bocejar. Aí eu falei pra ela, sintoma de libertação. Pode ser que a tua libertação ela não pode ser visível, mas tem alguns acontecimentos, algumas ações no teu corpo humano que pode designar que seja uma libertação, tá? Quando você estiver orando, jejuando, você pode tossir, arrotar, coriza, tá? Até flatulência, gente, são sintomas, tá? De libertação. Se você estiver ali num jejum, num manto muito forte, isso pode acontecer, tá? Você pode estar aparecer ali alguns comportamentos, ok? Então, entende isso daqui. Tem bênção retida na vida de algumas pessoas. Coisas que já era para você ter vivido. Por causa de uma iniquidade geracional, você fica preso, você não vive. Por causa de algo lá atrás. Pode acontecer também, ok? Que foi o que eu disse: riqueza, custo de sangue, né? Pactos involuntários. Então é muita resistência do diabo. Porém, à medida que a cruz, à medida que o evangelho vai sendo enxertado em você, você vai resistindo e a resistência maligna vai sendo enfraquecida. Então, qual é que é a quarta lição para você? Não sei se é a terceira ou a quarta. Resista, ok? Resista, fica ali resistindo, não desista da tua libertação. Tem uma resistência diabólica na tua vida. À medida que você vai vencendo, você vai resistindo àquilo, você vai avançando, ok? É uma resistência. É uma resistência para você orar. Quando você está orando, é normal, a tua mente vagueia, vai para vários lugares. É a resistência do diabo para você não se conectar, ok? Os demônios saem à medida que eles perdem terreno. Demônios nos contestam e para eles serem julgados, precisamos ter total ciência do evangelho, para que ele nos transforme e venhamos mudar de conduta. Ok, o demônio, entenda algo, ele precisa ser julgado e aniquilado da tua vida. Pastora, como que o demônio vai ser julgado? Quando você tiver justiça e você puder bater de frente com ele. Ou seja, por que que os demônios ainda estão na vida de algumas pessoas? Porque o diabo vai lá contestar. Não vou sair da vida dela. Por quê? Porque ela ainda está em fornicação. Não saio da vida dela. Por quê? Porque ela ainda está em maledicência. Não saio da vida dela. Por quê? Porque não tem justiça ainda. Você não venceu. Então, a contestação nos tribunais celestiais, né? Porque Deus é o justo juiz. Existe um tribunal nas regiões celestiais, aonde Deus nos julga. Então, para Deus pegar e julgar o diabo, você precisa estar quite com Deus.
Deus tem que olhar para você e ver, bom, peraí, deixa eu analisar aqui. Vida sexual, vida sentimental, vida financeira. Deus vai fazer um checklist ali. Tudo ok. Diabo, tu vai ser julgado. Sai da vida dela agora em nome do Senhor Jesus. É isso. É isso que você vai falar pro diabo. Sai da minha vida agora. Você tá entendendo? Então, a resistência maligna, ela ainda está ativa na tua vida, porque certamente tem áreas que você não venceu ainda. Como que ele vai ser julgado se ele tem do que te acusar? Uma das maiores resistências, pode anotar aqui essa sexta chave. Uma das maiores resistências para você não viver a libertação é a tua língua, tá? A língua gente, a língua, isso é muito forte. A língua é um dos maiores, é uma das maiores ferramentas, tá? Para o diabo não sair da tua vida. Porque de repente você já venceu tudo, mas não venceu a língua. Aí ele não sai. Você já venceu, já se consertou na área financeira, na área sexual, mas a língua, ela tem o poder de morte e de vida. Existe língua que é assassina, que é ferina. Então, por causa da língua, muitas pessoas ainda estão debaixo do jugo dos demônios, tá? Ok? Então vamos lá. Quando Jesus nos toca, a transformação ela passa a ser o quê? Profunda. Eu quero que você entenda um contexto aqui para você discernir o peso dessa mensagem. Abra no livro de João, ok? Livro de João. Eu quero que você abra no capítulo 4, tá? João 4, a partir do 16, ó. Aqui vai falar da mulher samaritana, tá? João 16 ao 18, ó. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. E Jesus disse: Bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens, o que vive contigo, em outras traduções, não é o teu marido. Isso é verdade. Aqui, a samaritana provavelmente estava em fornicação, a gente não sabe, mas ela estava vivendo com uma pessoa que não era o marido dela, ok? Então, quando você, né, está no pecado ali da fornicação, você está em pecado. Aí, Jesus foi revelado para ela na totalidade. Quando Jesus chegou na vida da samaritana, ela viu ele na totalidade, porque ela viu ele em carne e osso. Ele chegou ali na vida dela. Então, quando houve ali um contato direto com Jesus, no mesmo instante, aquele jugo foi quebrado e ela se tornou uma missionária. Tanto é que ela voltou para Samaria anunciando Jesus. Não teve manifestação. Então, por que que eu preciso que você entenda isso? Todo o processo de libertação, pode anotar isso também que é uma chave para vocês. Todo o processo de libertação, ele só acontece primeiramente quando Jesus vai ser revelado para a pessoa. Então, escuta isso daqui. De repente, você tem um chamado de libertador. Pastor, eu quero fazer um culto, porque eu mesma era uma pessoa assim, tá? Vou fazer um culto de libertação. E uma das pessoas também que me ensinou isso foi a pastora Silvana, tá? Ela falou assim, pastora, vamos fazer um culto de avivamento. Vamos fazer o culto do Espírito Santo, não faz libertação. E ela já sabia, ela já tinha revelação disso muito antes dela aprender. E realmente é isso. Se você tem um chamado em libertação, faz primeiro o culto, fala de Jesus primeiro. Não vai falar de demônio, não vai fazer sentido. A pessoa que ela tá cheia de capeta e você vai falar para expulsar os capetas, o diabo não vai deixar nem ela escutar a mensagem. Entende? Ela precisa primeiro receber a revelação de Deus, a revelação de Jesus, a revelação de quem Deus é. E aí, a resistência maligna que está nela não vai dar conta de escutar Jesus. Então, a libertação ela pode acontecer até no culto, com a revelação da palavra. Ok? Uma chave aí para você que tem o ministério de libertação. Então, não teve manifestação na vida da samaritana. Primeiro, Jesus foi revelado. Ok? As relações promíscuas, as renúncias dos pactos, eu creio que veio depois. Ali ela recebeu Jesus, recebeu a revelação. Depois, quando ela voltou para Samaria, ela já era missionária. Mas isso não impedia
ela poderia ter ainda que viver um processo de libertação, porque sexo é sangue no mundo espiritual. Mas isso não impedia dela falar de Jesus para as pessoas. Ela viveu ali o ministério dela, a gente não sabe. A Bíblia não relata como que foi a libertação dela depois. O processo dos desligamentos que é necessário fazer na vida de uma pessoa. Então, tem casos que a libertação vem antes do evangelho revelado. Quais casos? Eu posso falar que praticamente todos precisa ter o evangelho. Pastora, tem um caso que eu vou falar para vocês, que não dá para revelar Jesus antes, vai ter que ter direto para libertação. Alguém sabe me dizer? Vamos ver se vocês estão bom. Pastor, em que caso? Pode comentar aqui quem tá no YouTube, eu tô acompanhando, e no chat também. Em que caso a gente precisa primeiro expulsar? Também, Yasmin, parabéns também. Caso de esquizofrenia também. Também precisa expulsar primeiro. Tem vários casos. É... Glória a Jesus. Jezabel Madura também. Glória a Jesus. Amém? Isso mesmo, vocês estão ótimos. Isso, parabéns, Roniana. Essa é a palavra que eu ia usar. Possessão, ok? Casos de possessão. Amém? Casos de possessão. Não tem como falar do evangelho primeiro. Por quê? Porque a pessoa está possuída, ok? Caso que no caso entra Jezabel madura, né, que já está muito maduro o espírito. Entra ali o caso também da Yasmin, que é esquizofrenia, pessoa que está nesse grau. A Tamires também no YouTube falou, né, possessão. Isso mesmo, tô vendo aqui. Agora vamos lá. Qual é a base bíblica para isso? Eu quero que você abra em Marcos, capítulo 5. Ó, Marcos 5, a história do Gadareno. A partir do versículo 5. Andava sempre de dia e noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E ali no contexto, né? No 13, Jesus logo lhe permitiu, no 12. Aonde que tá o versículo aqui? Peraí, gente. Ah, tá, no 9. E perguntou-lhe: Qual o teu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome. E rogava-lhe muito que não esvinhasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. Então, naquele momento, o gadareno foi liberto. Pastora, tem como a gente falar de Jesus primeiro, ele conhecer Jesus antes de ser liberto gadareno? Não. Por quê? Porque ali nesse contexto ele estava possuído. Então, num caso de possessão, o capiroto lá, o cabrunco, tá no couro da pessoa, a pessoa tá possessa. Nesse caso, não tem como fazer a revelação de Jesus para a pessoa. Primeiro vai ter que ser expulso, ok? Então, vamos lá. Ele não tinha condição nenhuma de conhecer ou seguir Jesus antes de ser liberto. Tanto é que depois ele pede: Deixa eu te seguir. Naquela condição que ele estava, ele ia ter como falar? Uma pessoa esquizofrênica tem como? A esquizofrenia, pessoal, é um emaranhado de demônio, tá? Pode ler o livro Porcos na Sala, que ele explica com muita maestria, o autor. Como que se desenvolve os demônios da esquizofrenia para a pessoa chegar nesse ponto, tá? Então, não tem como. A pessoa que chega nesse ápice primeiro, né, é necessário que os demônios saiam. Então, Jesus primeiro expulsou a legião, só depois ele conheceu e quis segui-lo. Na Samaritana, ela primeiro conheceu Jesus genuinamente, e a revelação de quem ele era a transformou. Então, mesmo sem passar por um processo de libertação por completo, podemos sim falar de Jesus para as pessoas, tá? Viva de forma completa o evangelho, que a libertação vai vir, tá? Então, de repente, teve coisa que você não foi liberto ainda. Isso não impede de você viver o teu ministério, viver o teu chamado, ok? Vai te impedir de viver certos mantos, certos níveis, vai. Mas você deve sim falar de Jesus para as pessoas, você deve sim pregar o evangelho, ok? Porque isso não foi um impedimento para a samaritana. João 9:25. Ó,
que diz o seguinte, ó. Para vocês terem uma ideia, ó, essa passagem é muito forte. João 9, João 9, a partir do versículo 18. Vou pôr na King James aqui. João 9, 18, que diz assim, ó. Os judeus não acreditaram a respeito dele, que ele tivesse sido cego e recebido a visão, até que chamaram os pais. Aqui nesse contexto, um homem foi curado, né? Ele era cego e Jesus curou ele. E eles perguntaram para os pais daquele homem: vosso filho, que dizeis ter nascido cego, como que ele vê agora? Aí os pais, né, tiraram ali a responsabilidade, ó, a gente não sabe. Nós sabemos que ele é o nosso filho, que ele nasceu cego. Mas agora, como ele está enxergando, eu não sei. Ou quem tem ele aberto os olhos, nós não sabemos. Ele já tem idade, vai lá e pergunta para ele. Aí os pais foram lá com medo, né, de falar que foi Jesus. Foram lá e jogaram a bomba ali pro menino, né, pro jovem que foi curado da cegueira. Então, os fariseus não acreditavam e foram apertar os pais. Eles, com medo de assumir, jogaram pro filho. Aí, o que que o filho respondeu aqui? Olha isso aqui, gente. Isso aqui é maravilhoso. O filho respondeu no 25, no 24, ó. Chamaram novamente o jovem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Aí ele falou assim: olha, se ele é pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e hoje eu enxergo. Olha que coisa linda. Quem de fato era Jesus, ele não tinha revelação na totalidade. Mas de uma coisa ele sabia: olha, eu era cego. Quem ele é de fato, se ele era pecador, se ele não era, eu não sei. Mas o milagre está evidente na minha vida. Quem ele era, eu não tenho a revelação total. Mas eu tenho a evidência do que ele fez em mim. Então, qual que é a outra lição que eu quero deixar para vocês nessa primeira aula? Não deixe de falar de Jesus, porque ele começou a espalhar, olha, eu fui curado. Ele nem, eu vejo, pessoal, que Deus ele é tão misericordioso. Talvez você nem sabe muita coisa, mas você fala assim, olha, Deus, eu tô aqui. Ele vai te pega e te usa, né? Foi assim comigo, gente. Eu não sei muita coisa, eu nem sei o que que Deus viu em mim. Tem pessoas muito mais capacitadas do que eu. Tem gente que tem teologia, tem curso, fala aramaico, hebraico, fala um monte de coisa, sabe das maiores orações, tem unção, carrega manto. E aí eu não sei, eu não tenho nada disso. E aí Deus foi, tá bom, você não sabe de muita coisa, você é uma bebezinha, mas eu quero te usar. Vem. O Senhor ele faz assim com a gente. Talvez você não tem nada disso, mas você está disponível. Jesus ele ama fazer essas coisas, ele confunde as coisas loucas desse mundo. Talvez você é a improvável na tua família, mas você está disponível. Foi isso que eu escutei de um bispo muito querido. Ele falou assim: "O Senhor me mostra que vocês são improváveis. Tem pessoas muito mais gabaritadas que você e o pastor Rony. Mas ele viu algo genuíno. Porque o reino de Deus, gente, é como de quem se coloca como uma criança. A tua libertação só vai acontecer de fato quando você estiver genuinamente na presença do Mestre, na presença do Pai. Você é uma criancinha. Não pode falar, Jesus, eu tenho um monte de coisa, um monte de podridão, pai. Eu sou tudo isso mesmo. Tira isso de mim, Senhor. Eu quero ser liberta. Eu duvido que Jesus não vai te libertar. Se você não ficar igual uma criancinha na presença dele. Vai acontecer, mais dia menos dia. Ok? Então, não deixe de falar de Jesus. Não deixe de viver a plenitude do teu ministério. À medida que o teu chamado avança, você vai recebendo a revelação do evangelho. A transformação começa. E isso é inevitável. O fogo, a paixão acende, a fome pela presença. Você começa a verbalizar o que você quer, começa a falar. Se posicione. Senhor, eu não sei o que os meus ancestrais fizeram, eu não sei, Pai. Eu só sei que eu estou aqui disponível, eu quero ser liberto, eu quero ser liberto. Senhor, revela o que está de errado. Me mostra a sujeira, a podridão. Eu falo isso todo dia para Deus. Falo, Senhor, na minha tenda e Deus é testemunho. Faça essa oração diariamente. Fala, Senhor, olha, se tem algo na minha vida, Pai, que é um impedimento, me mostra. E Deus mostra, viu? Deus mostra. Esses dias Deus mandou eu entrar em contato com uma pessoa que está me perseguindo na internet. Deus falou. Mas Deus é ela que está me perseguindo.
Aí Deus foi e falou: Não, mas você tem a minha revelação, ela não. Então de ti eu cobro. Dela não, ela não recebeu ainda a revelação. Pare de cobrar as pessoas pela revelação que você teve. Você sabe, você teve a revelação. Talvez aquela pessoa para de julgar, para de condenar. E aí o Senhor falou: enquanto você não for lá e falar com ela e pedir perdão, mas Deus foi ela que fez. Repetindo, você recebeu a revelação. É a mulher que está me perseguindo, gente. Deus mandou ir lá falar com ela. É uma coisa terrível eu tive que fazer. Mas eu sou doidona por Jesus. Tudo que ele me pediu, eu faço. Eu falei esses dias pro pastor. Se Jesus pedir aqui minha casa, o carro, eu não sei nem para onde eu vou, eu dou. Ó, Deus. Eu sei que ele não vai pedir isso, né? Ele vai querer que eu more debaixo da ponte. Mas seja apaixonado, doidão por Jesus. Senhor, me pede a coisa mais absurda. Eu vou fazer. Será que o teu amor por Jesus pode suportar a humilhação? Porque essa mulher, ela me humilha, ela fala de mim, ela me persegue, ela se sente melhor que eu, ela me inferioriza. Será que o teu amor suporta isso? Porque amar é suportar. Não é suportar o teu marido, o teu filho, a tua mãe, o teu coleguinha, o teu irmãozinho. Não, não. Suportar é suportar os teus inimigos, é afronta, é a pessoa que te diminui, é suportar. Amanhã, gente, Deus me deu uma palavra tão tremenda, só que eu não vou dar spoiler. Só assiste o culto de amanhã da Peregrinos. Suportar, ver uma pessoa ganhar antes de você. Senhor, eu estava esperando algo, Pai. O Senhor foi lá e entregou para ela antes. Aí o diabo vai e seta a tua mente. Ela nem merece, você que merecia. Isso faz você perder sua bênção, você fica preso. Você fica preso num cativeiro de egoísmo, orgulho, entende? Então, começa uma das maiores chaves para sua libertação. Sinceridade no Pai. Eu falo tudo aqui na tenda, gente, eu não tenho vergonha. Falo, Senhor, eu preciso melhorar isso. Senhor, isso é feio que eu fiz, Pai. Senhor, eu não quero sentir isso, Pai. Tira. Sabe quando a gente fica com ranço de alguém? A gente não pode ter ranço do nosso irmão. Só que eu não sou mentirosa. Eu falo a verdade para Deus. Senhor, eu sei que eu não posso sentir ranço. Mas a minha natureza caída, a minha natureza adâmica, não tá me deixando amar essa pessoa. Eu tô com ranço dessa pessoa. Senhor, tira esse ranço do meu coração. Eu quero amar. E não é que o Senhor coloca mesmo? Eu tava com ranço. Aí eu vi um vídeo da pessoa, comecei a amar a pessoa. Olhei, olha, até que ela é fofinha, ela é bonitinha. É sério, gente. Pede isso pra Deus. Você tá com ranço de alguém? Vai lá e pede. Eu achei ela fofa. É sério. Eu tinha um ranço dela, eu comecei a amar. Vontade de ser amiga. Vontade de conversar com ela, abraçar. Achei ela fofa. Gostei do que ela disse. Porque o diabo, sabe o que ele faz? Ele coloca um ódio, um ranço. De repente eu vou ser uma bênção na vida dela. De repente nós vamos ser melhores amigas. Só que o diabo coloca uma raiva que você não sabe de onde vem. Gente, não suporta ouvir a voz daquela mulher. O diabo. Suportai uns aos outros, ame uns aos outros. Se você não suporta alguém, você precisa de libertação. Pastor, então você estava precisando de libertação? Com certeza. Se eu estava com ranço, eu preciso de libertação. Todos nós precisamos de libertação, gente. Nossa, a pastora de libertação precisa de libertação, sim. Eu sou um ser humano como vocês. Eu sou cheia de falhas, defeitos. Desconfie quando uma pessoa chega em você e fala: Ah, eu sou a especialista nisso. Eu te liberto só de eu te olhar. Não, 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 não. Tá, isso aí é o diabo no couro puro da pessoa. Quem liberta é Jesus. Isso é uma verdade. A Roniana sabe que caminha comigo tem dias e dias. Tem dia que às vezes eu dou umas patadas nela e ela vem também, ela não aceita, aí a gente começa ali, aí vai ter uma discussão, aí daqui a pouco a gente se abraça, é uma loucura. A gente é ser humano, gente, isso é normal. Ela tem o dia ruim dela, tem dia que eu vou falar com ela, ela não dá nem bom dia, ela já fala oi. Eu também, às vezes eu esqueço de dar paz pra ela. Você tá brava comigo? É assim, gente, é terrível. A gente é ser humano. Toda pessoa que chegar em você e ela quer passar um modelo de perfeição, desconfia. Essa pessoa está debaixo de um espírito maligno.
Porque a pessoa que verdadeiramente ela começa a ser liberta, ela enxerga as próprias fraquezas dela, ela é as podridão dela que ela tem. Não, Deus, eu preciso melhorar isso. Você tá entendendo? Então, não é porque eu tô na posição aqui de professora, de ensinar vocês, que eu não preciso também. Tem área que Deus precisa tratar para tirar esses rancinhos aí que eu tenho imediato, às vezes, das pessoas. Eu preciso tratar isso em mim. Ah, mas por que você tá com ranço, pastor? Porque ela tá falando de você, sim. Mas eu tenho que vencer isso. Porque se os discípulos foram afrontados, cuspidos, teve apóstolo que morreu de cabeça para baixo, que foi degolado, quem sou eu na fila do pão para ficar com ranço de alguém que tá falando mal de mim? Você tá entendendo? Então é assim. Todos nós precisamos ser libertos todos os dias. Você vai ali vencendo. E tem coisas que eu tô vencendo junto com vocês. Porque eu preciso dar o exemplo. Lembra? Aquelas pessoas assim, eu era assim, gente. Quando alguém mandava um negócio pra mim, eu, assim, ó, eu digitando assim, ó, parecia aquele meme assim, ó, digitando, digitando, respondendo. Agora eu parei. Agora, quando eu vejo, dá vontade assim de responder. O senhor fala, você não vai falar nada. Pra vocês terem uma ideia, gente, isso aí é o próprio Jesus Cristo Nazareno na minha vida. Tem uma pessoa ontem, né? Uma pessoa que tá me perseguindo, uma apóstola. Se vocês verem o áudio que ela mandou pra mim, gente, ela me colocou debaixo de cachorro mesmo. Ela falou que eu era o próprio diabo. E aí, na hora, gente, se fosse outra época, eu falei: ah, não, isso não vai ficar barato, não. Eu já ia gravar um áudio de 30, 40 minutos. Isso aí é você, sua endemoniada, não sei o quê. Aí, gente, nem eu me reconheci, porque eu nem bloqueei ela. Ela tem a chance ainda de me xingar de novo, ela não tá bloqueada. Porque em outra época, gente, isso é o próprio Jesus. Isso é libertação. Ó, checkmate. Tô vivendo a minha libertação. A mulher veio com um demo no couro, falou um monte de coisa pra mim. Eu fui liberta, venci uma área da minha vida. Orgulho. Porque, gente, a pessoa é uma coisa digna de pena, porque você vê que a pessoa tá louca. Ela falou que vai espalhar, ela falou que vai lá no apóstolo Robson e vai falar quem eu sou pra ele, que ele precisa descobrir. Ela se colocou ainda na posição de Deus. Porque ela acha que o apóstolo Robson não tem comunhão com Deus. Ela acha assim que não, o apóstolo Robson ele vai precisar de mim para falar quem a Pamela é. Ela mandou, eu juro, eu vou dar vontade de mostrar o áudio para vocês. Eu vou mostrar para o apóstolo Robson quem você é, essa erva daninha, sua serpente, falou um monte de coisa. Aí eu escutei tudo e não responde. Aí foi isso que eu falei, ó. Eu comentei isso com o pastor. Eu falei, meu, essa mulher vai lá, ela vai manifestar na frente dela, não vai conseguir nem falar. Porque o próprio demo tá no couro, não vai aguentar, ela vai chegar, ela vai manifestar, entende? Então, assim, por que que eu tô contando essa história pra vocês? Porque você sabe que você venceu quando essas coisas acontecem. Poxa, eu venci, ó. A pessoa veio, me esculhambou. Aí a Lorena falou uma coisa muito engraçada aqui, ó, gente. É bom mesmo ela ir no apóstolo, que de lá o demo já sai. É bom ela ir mesmo, eu devia ter respondido isso. Vai lá, porque aí deixa ela pegar o apóstolo quando ele tá com os mantos lá da libertação, se o demo não vai manifestar lá no couro dela. Então, assim, gente, né? Vamos orar. E eu orei por ela, né? Isso aí é o amor, é amar, é suportar. Eu suportei ela. Não respondi, suportei, ainda orei e abençoei ela aqui na minha tenda. Senhor, alcança, Pai, essa alma, Pai. Ela não sabe o que fala, ela não sabe o que diz, entende? Então vamos lá. Fala para Deus assim: Senhor, afasta de mim tudo que me afasta de ti. Quando Jesus, de fato, é revelado, a libertação já começa. Protocolos e métodos não sustentam. O que sustenta é o quanto você está realmente convertido. Então, o que está sustentando a minha libertação? O quanto eu estou convertido. Porque se isso acontecesse, vai há um ano atrás, aquela mulher ela ia escutar poucas e boas. Tá? Há uns 6 meses atrás, eu ia dar ali né, uma resposta meio assim, o que eu posso dizer? Uma coisa mais culta, né? Mais bonitinha, mais com um tom de afronta. Eu iria fazer isso. Mas a gente vai sendo liberto. Vai, de repente, há 2 meses atrás, eu poderia bloquear ela. Aí agora você não faz nada. Você vira a outra face. Mais uma área da minha vida que eu venci. Entende? Então a libertação é isso. São áreas, tá? Que vocês vão vivendo. Então, de repente, você pensa o seguinte. Eu vou ler aqui 30 dias essa pauta de libertação.
De repente, você foi lá numa mentoria e o libertador falou assim pra você: olha, fica lendo essa pauta aqui de oração pra destronar, vai, Mamon da sua vida. Só que você tá lendo ali 30 dias, só que a tua língua é gigantesca. De repente, quando você for morrer, vai ser dois caixão, um pra você e um pra tua língua. Aí não vai adiantar você ler. Gente, mas é a realidade, ó. Não vai adiantar você ler uma pauta de libertação. Porque o mal não está nem no trono de Mamon. O mal está materializado na tua língua. Tu tá entendendo a profundidade disso? Por que que esses protocolos e esses métodos são falidos? Ah, eu vou lá na escola de libertação fulano de tal. Aí você vai chegar lá, aí você foi, leu lá com o libertador as 30 pautas. Aí chegou em casa, entendeu? Amaldiçoou o marido, xingou o marido, falou um nome feio. Acabou! Deu dinheiro pro diabo, 3 dias lá, jogado no lixo, porque não venceu a língua, ok? Exatamente, pauta de libertação, parece que a pessoa tá rezando o terço dos católicos. Parece isso, aquele protocolo ali. Não vai resolver. Não vai adiantar enquanto você não vencer a maledicência, o espírito de julgamento, vai ser apenas um poema. Você vai ficar recitando ali um poeminha, ok? Diariamente, sem peso, sem fundamento, ok? Então, essa aula foi maravilhosa. O Senhor me surpreendeu. Nossa, foi muito além do que eu imaginava e esperava. Então, a primeira base, por que que essa aula é muito importante? Vocês vão ter muito mais revelações. Eu vou falar para você do DNA, da tua ancestralidade, vai ter muito mais coisa. Mas aqui é a base de tudo para você entender que você vai viver um processo de libertação diariamente. Assim eu declaro e profetizo na tua vida, amém? Vamos lá. Antes da gente ir para o chat, eu peço que você escute isso em nome do Senhor Jesus. Presta atenção no que a pastora Pamela vai falar para vocês. Escute isso daqui, pessoal. Por favor, entrem lá no grupo do Telegram, tá? Não adianta chamar o WhatsApp do suporte, é tudo resolvido no Telegram. Quem vai responder vocês é a Luana, tá tudo não é mais a secretária da igreja. O CEPA e o ELPA está centralizado no suporte da Luana. Tudo referente à escola é com a Luana que você deve tratar, ok? Pastor, eu não sei como pegar o link na plataforma. Assista o vídeo que está no Telegram, ok? Tem um vídeo no Telegram, assista que eu estou ensinando. A não ser que o teu problema hoje foi a questão da senha, aí a culpa realmente não é sua e nem nossa. A gente vai resolver isso para a próxima aula. Mas assim, gente, se você ficar chamando no suporte, ou ficar, eu não sei nem por onde começar, vocês vão acabar ficando sem aula, porque eu só tenho a Luana para me ajudar aqui. Entende? Tem as minhas outras obreiras, mas elas têm lá as outras demandas do ministério. Então, por favor, já se organize essa semana, baixa o aplicativo Zoom, assiste lá o videozinho, todos os recados, quando que a apostila vai ser liberada, quando essa aula já vai ser liberada daqui a meia hora lá na plataforma. Vai ficar lá no Elpa, lê os recadinhos, tudo bonitinho, porque aí vocês estão ajudando a gente. Tá? Ajuda a gente, porque é pouca gente ainda. Eu creio em nome de Senhor Jesus que Deus vai me dar uma equipe imensa, mas por enquanto são poucas pessoas, tá? E a gente não consegue ali dar conta de tantas demandas, amém? E mais uma vez, obrigada aí a todos vocês que semearam no meu ministério. Agora vamos lá. Vamos para o nosso momento de perguntas, tá? Que é o finalzinho aqui, que eu sempre prometo essa interação com vocês, né? Sobre qualquer tipo, né, de pergunta pertinente à aula de hoje, tá bom, pessoal? Vamos lá. Tem alguma pergunta aqui no chat? Deixa eu ver aqui no YouTube também. Tá, eu vou ler aqui essa primeiro. A pessoa morre não estando liberta, mas aceitou Jesus e está na luta, é salva? Sim, eu tenho um exemplo disso na minha casa, tá? Na minha vida. A minha mãe, pessoal, é, ela era casada, né, com meu pai, e aí ela conheceu uma pessoa, ela largou do meu pai para ficar com essa pessoa, e essa pessoa largou da mulher para ficarem juntos. Eles nunca casaram. Passaram a vida toda na fornicação, tiveram uma filha, né, que é minha meia-irmã. E aí o que que aconteceu? Resumo, minha mãe recebeu ali uma obra de bruxaria, uma macumbaria, foi parar no hospital, né, pegou câncer, enfim, teve um câncer. E Deus fez uma obra ali, né, através de todos esses acontecimentos. Então, quando ela recebeu o diagnóstico, ela aceitou Jesus, certo? Ela não estava liberta, ela precisava passar por vários processos.
Ela aceitou Jesus. Inclusive, até no hospital, ela dava ainda umas más respostas pra gente, né? Ela ainda era um pouco grossa, arrogante. Ela não tinha vivido o processo de libertação, mas ela aceitou Jesus, pediu perdão para ex-mulher do, né, do marido, né, dela, o marido entre aspas, ela não era casada, pediu perdão para os filhos, pediu perdão para o meu pai, né? Então foi feito todo um processo antes da morte dela. E ela morreu salva, tá? Eu tive a testificação, o Senhor me confirmou, porque eu fiquei com isso na cabeça também, mas porque ela não era casada no papel, né, com o meu padrasto. Só que ela já não estava mais em fornicação, né? Ela tinha pedido perdão, enfim. No caso, mesmo que a pessoa não esteja liberta, e aí no último suspiro lá, ela aceitou Jesus, ela ficou bem com Deus, ela morre salva assim, tá? O Senhor me deu três confirmações que ela tá no céu, que ela tá lá com ele, né? E eu até falei pro Senhor, né? Senhor, né? Eu não sei se vocês já leram aquele livro Céu, Encontro Marcado com Deus. E o Gessé Duplantis, ele conta tudo que viu no céu, né? E ele fala que as pessoas no céu, elas têm notícias do que acontece aqui na Terra, tá? Foi, né, uma revelação que ele teve de Deus. Não que a gente tenha notícia, tá? Porque quem tá morto não volta, né? Isso é bíblico. Mas ele falou que no céu os anjos levam as notícias. E aí eu falei pro Senhor, se for possível, avisa minha mãe, porque quando a minha mãe partiu, eu não estava, né, liberta, eu não era pastora, né? A minha mãe viu a pior fase da minha vida. A minha mãe não me viu desse jeito. Aí eu queria tanto que ela soubesse que eu estou assim dessa forma hoje, né? Eu até pedi isso para Deus. Não sei se o Senhor atendeu, mas eu creio que sim. Então, eu creio sim que isso acontece, tá? Eu creio sim que a pessoa é salva, ok? Vamos lá. Agora eu quero ler uma pergunta aqui no YouTube. Suelen Santos. Pastora, sonhar muitos dias com demônios. Tem algo a ver com libertação? Então, filha, tudo vai depender do contexto do sonho, né? Se você estava expulsando demônios, se você estava sendo afligida por demônios, né? Se você estava expulsando, isso ali mostra você tendo autoridade sobre aquilo, né? Pode sim ser que tenha a ver com libertação. Tem muito a ver com o contexto, como que era de fato o sonho, tá? Vamos lá. A pessoa cristã salva, ao morrer, ela pode ser cremada? Bom, vamos lá. Tem algumas pessoas, né, querendo viralizar nos podcasts que gostam de ficar tocando nesse assunto, né, de osso, de cremação, ali para, né, bombar ali e dar muita visualização. E eu tenho muito temor a Deus com isso, né? Eu não gosto de pegar um tema ali, eu quero lacrar e viralizar e vou falar daquilo sem responsabilidade. Vamos lá. O osso, a gente sabe, né, que nos nossos ossos, isso é bíblico, tá? A gente pode carregar, tá? Unção. De repente você foi uma pessoa muito usada por Deus, você foi um general de guerra, ok? Então tem algo ali nos seus ossos, ok? Agora, qual que é o problema disso? De repente, você achar que se você queimar, se você for cremada, você não vai para o céu. Isso não é verdade. Qual que é o prejuízo disso? De repente, pode ter algo ali nos seus ossos, uma unção, né? Isso é bíblico. Qual é a história, pessoal? Agora eu esqueci em qual versículo que tá, que teve. Agora eu não vou lembrar qual é a história, gente. Isso, de Eliseu, do profeta Eliseu. E por que que eu não gosto de falar nem que sim, nem que não? Vamos lá. De repente, alguém na sua família, no passado, foi cremado. E aí, de repente, era uma senhorinha, a senhorinha do coque. Ela foi, aceitou Jesus e a família não sabia e queimou os ossos dela. Aí não adianta a gente você falar que essa senhorinha foi pro inferno. Eu não acredito nisso, tá? Porque não tá mais, ok? É uma tricotomia. Ao pó você vai retornar, né? Você, o teu espírito, que foi Deus que soprou, ele volta para Deus. E a tua alma é eterna e vai ter um destino. Ou ela vai para o inferno, ou ela vai para o céu, ok? Porém, nós cristãos, não é de bom grado, não é bom que a gente venha ser cremado. Mas eu não quero que isso vire um misticismo. Se eu for cremado, eu não vou ter acesso ao portal celestial, que foi algumas coisas que eu já escutei acerca disso, tá? Que se a pessoa for cremada ali, a alma dela fica presa e ela não sobe e não desce. Então, isso daí não faz sentido nenhum, ok? Mas eu não sugiro, eu não oriento, né? Na época quiseram, né, cremar a minha mãe, eu fui contra, justamente por já ter tido acesso a esse conhecimento. Então, assim, não sugiro que você, né, que você venha aceitar aí
a cremação, ok? Vamos lá. A pessoa cristã, tá. Perguntou: o ato profético da ceia todos os dias ajuda na libertação? Outra coisa, a pessoa que vomita na oração que está fazendo sobre ela mesma. Ó, isso aqui é uma pergunta muito importante. A primeira coisa que eu preciso passar para você é o temor, tá? O temor e a importância da ceia. A ceia é um ato, né? Tem até um livro da Ana Mendes que fala sobre isso, né? Comei da minha carne e bebei do meu sangue, ok? A ceia diária, se de repente, você está vivendo uma guerra, uma libertação terrível. E aí você diariamente você pode fazer um ato profético, entende? Como um ato, como uma direção do Espírito Santo, e não é como se aquilo fosse um misticismo. Ah, eu vou fazer isso todos os dias, como se fosse um ritual para eu ser liberto. Se foi uma direção do Espírito Santo, você sente que você precisa, de repente você veio da bruxaria, você veio da feitiçaria, você deu muito sangue pro diabo, né? Fez pacto, fez isso. O Espírito Santo te deu ali uma direção, ó, faz uma campanha 40 dias de ceia. Não vejo problema, tá? O problema tá no ritualismo, que aquilo vai virar ali um ritual. Ah, eu só vou ser liberto se eu cumprir esse protocolo de. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, eu não vejo problema. Outra coisa, a pessoa que vomita na oração que está fazendo sobre ela mesma, tá? Ela tá orando e ela vomitou, é demônio saindo, tá? Espíritos malignos saem por vômito, coriza. Uma vez eu atendi um caso de uma mulher que ela começou a suar. Eu orei por ela, né? Toda a honra e toda a glória do Senhor Jesus. E ela falou que nos próximos dias começou a sair um cheiro podre dela, tá? Um suor, um enxofre puro. E aí os demônios saíram pelo, né, pelo líquido ali que estava sendo exalado do corpo dela. Então, existem diversos tipos de libertação, tá? Pode sair no suor, pode sair no vômito, tá? Eu até de um caso de um ex homossexual, né? Por ele ter tido muita relação homossexual, né? Sexo anal, enfim. Os demônios estavam saindo em forma de sangue, tá? Pelo orifício dele, tá? Então, é forte isso, mas vocês precisam ter conhecimento e a gente tá numa aula fechada, eu não vejo problema de falar disso, tá? É, Vamos lá. O eto profético já respondi. Podemos tomar Santa Ceia pela vida da outra pessoa para ser liberta? Bom, boa pergunta você fez, ó. Se você é casada com essa pessoa, de repente o teu marido é o ímpio, tá? Eu não vejo problema, eu vejo isso como um ato profético. Você pegar ali a ceia, né, e você tomar ali e falar assim: Senhor, eu declaro, eu sou uma só carne com Ele. Eu declaro, Pai, que quando eu tomar esse sangue vai estar correndo nas minhas veias e nas veias dele, para que todos esses demônios que estão, né, acoplados na vida dele, eles comecem o quê? A serem queimados na medida que eu beber do teu sangue. Se você for uma pessoa de muita fé e você tiver recebido essa direção de Deus, não vejo problema em fazer. Você está tendo fé que aquilo vai acontecer. Sabe por quê, pessoal? Jesus, ele fez ato profético, né? Quando ele pegou ali, cuspiu na lama, passou ali no olho do jovem, ele não poderia ter falado assim: olha, ser curado agora em nome de Jesus, volta a enxergar? Não, ele fez um ato profético. A cura estava ali naquela lama. Ele pegou, cuspiu naquela, fez uma lama naquela terra e passou. Que ele é um ato profético, tá? Pode fazer pelo seu filho também, Simone, né? Não vejo problema. Amém? É... Lá, já perguntei aqui. Já vi, mas alguém tem alguma pergunta? Gente, vamos lá. O que que eu sugiro para vocês? Eu não tenho dom de interpretar sonhos, tá? Aí essa seara é da nossa querida pastora Lorena. O que que eu sugiro para vocês, gente? A pastora Lorena, ela tá com uma demanda muito grande de mensagens, né? Então tá sendo muito difícil para ela responder. Se você teve um sonho assim muito específico, você está pedindo ali, né, uma direção, você pode deixar o seu sonho, tá? Só para vocês que são os meus alunos, ok? Não vai, vou pegar o sonho lá da vizinha e mandar aqui em nome de Jesus, senão tem muita coisa na vida da Lorena já. Vocês pegam e mandem para Luana, tá bom? Aí a Luana vai passar para Lorena e no tempo que a pastora Lorena puder, tá? Olha, gente, eu sou enxerida, né? Eu sou ousada. Eu já falei isso sem pedir para a pastora Lorena, mas eu creio que ela é bênção, ela vai aceitar esse pedido aí da pastora.
Quando ela tiver tempo, ela vai ver. Pode ser que demore para ela responder, tá bom? Quando ela puder ali parar, aí ela vai ouvir, né, ali e ler. Se puder, gente, ela não tem muito tempo de ouvir áudio, tá? Então, se você puder digitar, melhor ainda, digite lá, manda para Luana, que a pastora Lorena ela vai te dar ali o discernimento, tá bom? Que ela interpreta som. Mas isso é algo exclusivo aqui dos meus alunos, amém? Em nome do Senhor Jesus. Ali, ó, eu mesma já loto a agenda dela. Porque ela já tem uma demanda dos próprios membros do ministério. A gente não deixa ela em paz. Quando eu sonho, a primeira coisa já, Lorena, já se prepara, já manda um áudio para ela. É impressionante. É uma bênção. Mas a Yasmin também manda pra ela, tadinha da pastora. A pastora deve estar doida com a gente, né? Povo preguiçoso não busca o discernimento, né, filha? Em nome de Jesus. Até a pastora tem que tomar vergonha na cara, né, filha? Parar de mandar. Às vezes eu mando pra ela. Às vezes eu tenho discernimento, mas eu quero ter uma confirmação. Aí eu mando pra ela. Ela, é isso mesmo, pastora. Você teve um discernimento, uma coisa incrível. Amém? Bom, vamos lá. Glória a Jesus por isso. Muito obrigada a vocês que nos acompanharam, tá? A aula vai ficar gravada, tá lá no módulo aula ao vivo. Perdão, lá no módulo ELPA. Essa gravação vai para lá, ok? Em nome do Senhor Jesus. E você que é aluno do Premium, a apostila